Olá, tudo bem com vocês? Estudando bastante, aproveitando esse momento, a gente ficar em casa e tem que estudar, se preparar para o Enem. E hoje eu trouxe aqui para vocês, nós vamos discutir um pouquinho sobre textos sobre tecnologia da comunicação e informação, as TIC. Professora, mas por que tecnologia da comunicação se eu vou fazer linguagens e a senhora ministra aula de língua portuguesa? Muito boa pergunta, né, gente? Então, a tecnologia, ela aparece nos textos. Olha só o nome do caderno de linguagens. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Esse é o nome que vai vir no caderno, né? Então, quando eu falo em tecnologia, eu estou falando desses textos que nós trabalhamos, então, que nós pegamos lá no mundo digital. Em tecnologias da informação e comunicação, as TICs, em plena era digital, não tem como a gente não falar em tecnologia. E é quase impossível ignorar a importância da tecnologia. A matéria ligada às tecnologias da informação e comunicação envolve as questões da internet, redes sociais e tecnologia como fontes do conhecimento. Então, é muito importante vocês lembrarem que nós vamos encontrar vários textos reportando as gêneros digitais. Professora, o que é esses gêneros digitais? Gêneros digitais, nós encontramos, então, os blogs, os Facebooks, o WhatsApp, né? Tudo que a gente, o Twitter, todos esses textos que nós encontramos na internet, nós vamos falar, então, que são gêneros digitais, né? Os slides, os vídeos, os logs, né? Então, tudo isso, os sites, as fake news, né? A gente também lembrar que eu acredito que vai cair sim, né, textos falando sobre fake news. Então, por quê? Porque são textos que estão circulando, né, nas redes sociais, principalmente falando da fake news, então vai ter alguma coisa ali falando, e é claro que vai ser interpretação de texto, né? Então, lembrando que a interpretação de texto a maioria das suas questões do caderno de linguagens é sobre interpretação. E quando eu falo, então, em tecnologias de informação e comunicação, esses textos que nós vamos encontrar nas redes sociais são dos gêneros digitais. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem atentos quando falar assim, nos textos que vai falar sobre Facebook, sobre Twitter, sobre fake news, eles dizendo, tem que ter conta, tem que ser usuário de tudo isso? Não, não é isso, minha gente. Calma, é só vocês lembrarem que esses são gêneros digitais, né? Porque circulam no nosso dia a dia, nas práticas sociais, a gente está sempre lidando com isso, né? Então, vai ser cobrado, então, interpretação de texto. Vamos, então, para a questão 2017, vamos ver como que, então, eles abordam esses gêneros textuais, essa tecnologia na prova de linguagens de língua portuguesa. Questão número 6, o Enem 2017. Vamos à leitura. Romanos usavam redes sociais há 2000 anos, diz livro. Ao twittar ou comentar embaixo do post de um dos seus vários amigos do Facebook, você provavelmente se sente privilegiado por viver em um tempo na história em que é possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de contatos por meio de um simples clique no botão enviar. Você talvez também reflita sobre como as gerações passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar e interagir com a imensa carga de informações. Mas o que você talvez não saiba é que os seres humanos usam as ferramentas de interação social há mais de 2000 anos. É o que afirma Tom Standard, autor do livro Right on the Wall, Social Media, The First 2000 Years, escrevendo no mural Mídias Sociais, os primeiros 2000 anos, em tradução livre. Segundo Standard, Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor relata como Cícero usava um escravo que posteriormente tornou-se seu escriba para redigir mensagens em 2 rolos de papiro, que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Essas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. Hoje temos computadores e banda larga,
mas os romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas mensagens. Disse Standard à BBC Brasil. Membros da elite romana escreviam entre si constantemente, comentando sobre as últimas movimentações políticas e expressando opiniões. Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da forma de um tablet moderno, em que escreviam recados, perguntas ou transmitiam os principais pontos da Acta Diurna, um jornal, exposto diariamente no Fórum de Roma. Essa tábua, o iPod da Roma Antiga, era levada por um mensageiro até o destinatário, que respondia embaixo da mensagem. Então, nós temos aí essa reportagem na BBC. E falando, então, que as redes sociais, a tecnologia existe há muitos anos, né? Então, vamos agora, então, ao enunciado. Uma coisa que eu gostaria de relembrar a vocês sempre, gente, retomar ao texto. Ler 1, 2, até 3 vezes, porque a resposta está no texto. A resposta não está na mente de vocês. Por mais que vocês estão incluídos aí nesse mundo tecnológico, na era digital, essa resposta eu sei. Não, não é resposta eu sei. A resposta tem que estar dentro do texto, porque o enunciado, ele vai nos focalizar, ele vai direcionar e comandar onde ele quer que você olhe, que você leia para você dar a resposta. Então, nada de pensar, isso aí eu já sei. Não, gente, vão para o texto, porque o comando é que diz qual a resposta que ele quer saber de você, tá bom? Então, por favor, não pense assim, isso aí eu sou craque nas redes sociais e já sei a resposta. Vão para o texto. Então, na reportagem, como nós lemos, há uma comparação entre tecnologias de comunicação antigas e atuais. Né? Isso ficou muito claro para nós. Gente, sempre o enunciado, geralmente, ele vem com 2 períodos. O primeiro período, ele nos situa, e no segundo, que ele diz, que ele nos direciona ao que a pergunta. Então, vamos lá. No segundo período. Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que pendura ao longo dos tempos. Gente, gênero mensagem. Nós temos, então, a mensagem que nós podemos usar as mensagens no Facebook, as mensagens lá no Telegram, né, as mensagens que a gente posta no Twitter, tantas mensagens. Então, ele quer direcionar agora, você tem que pensar agora nesse gênero mensagem. Né? Quanto ao gênero mensagem, identifica-se como característica que pendura ao longo dos tempos, que vem, não é só a mensagem atual. Então, vamos voltar no texto. Vocês observam que ele disse que há mais de 2000 anos que aconteceu essa mensagem, né? Como o filósofo disse aí, o Marco Túlio Cícero, ele é filósofo e político, romano, teria sido, junto com outros membros da elite romana, que os precursores, eles já usavam as redes sociais, né? De uma forma um pouco diferente, porque agora nós temos a internet, a banda larga. Mas, então, ao longo do tempo, né, que pendura ao longo do tempo, é o imediatismo das respostas. Ele imediatamente já tinha a resposta? Diferente, né, gente, hoje, que hoje é questão de segundos. Então, não é a letra A. B, compartilhamento de informações. Depois a gente volta, então, para essa B. Vamos para a C. Interferência direta de outros no texto original. Antes, né, nos anos passados, as pessoas escreviam, como está dizendo o texto, acrescentavam informações e aquelas informações iam repassadas, né, pelos seus escribas, seus escravos. Seus escravos levavam as mensagens. Então, eles acrescentavam, né, naquela época, mas não nos dias atuais. Quando você manda uma mensagem, a pessoa vai ler e vai te responder, mas não que vai acrescentar uma mensagem para outras pessoas. D, recorrência de seu uso entre membros da elite. Nós vimos no texto que naquela época quem usava essas mensagens, né, eram a elite, porque eles tinham escribas, eles tinham os escravos e levavam, né? Então, naquela época, sim, era elite. Hoje, não. Hoje, né, tendo dados móveis e uma internet, você utiliza tranquilamente. Letra E, perfil social dos envolvidos na troca comunicativa. Não fala do perfil social, né, dos envolvidos hoje. Então, gente, a pergunta, como eu falei para vocês, ela está muito clara no segundo período, quando ela diz
O gênero mensagem identifica-se como característica que perdura ao longo dos tempos, daquela época a hoje, né? Que é o compartilhamento de informações. Então, a letra B aí que está correta. Vocês viram que eu tive que me atentar ao texto? Eu não posso tirar a resposta da minha cabeça só porque às vezes eu entendo de gêneros digitais, porque eu sou usuário da internet, e esse eu já sei, é fácil. Não, vão ao texto porque o comando que vocês têm que prestar atenção. Né? Então, para responder essa questão, você deve observar que, de acordo com o texto, havia entre filósofos e autoridades governamentais da Roma Antiga o hábito de acrescentar comentários e repassá-lo adiante, procedimento equivalente ao compartilhamento de informações nas redes sociais contemporâneas. Então, a resposta aí é correta, é a B. Vamos, então, para outra questão que também trabalha tecnologia, que é pedido esse tema tecnologia. Vamos ver, então, como que em 2018 eles pediram. Lembrando, gente, que sempre é 3, 4 questões falando de tecnologia. Se vocês forem observar, dos últimos, eu peguei a prova 2018, 2017, 2018, 2019, e sempre tinha 4, 5 questões lá falando, né, sobre esses gêneros digitais. Então, é bom você dar uma olhada nessas provas para vocês observarem a quantidade de questões. A questão 44 do Enem 2018, vamos ao texto. Farejador de plágio, uma ferramenta contra a cópia ilegal. No mundo acadêmico ou nos veículos de comunicação, as cópias ilegais podem surgir de diversas maneiras, sendo integrais, parciais ou paráfrases. Para ajudar a combater esse crime, o professor Maximiliano Zambo Nato Pezin, engenheiro de computação, desenvolveu junto com seus alunos o programa Farejador de Plágio. O programa é capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados, frases soltas, partes de textos reorganizadas, frases reescritas, mudanças na ordem dos seus períodos e erros fonéticos e sintáticos. Mas como o programa realmente funciona? Considerando o texto como uma sequência de palavras, a ferramenta analisa e busca trecho por trecho nos sites de busca, assim como um professor desconfiado de um aluno faria. A diferença é que o programa permite que se pesquise em vários buscadores, gerando assim muito mais resultados. Então, a reportagem aí da Unesp, Universidade de São Paulo, Estadual de São Paulo. Vamos ao enunciado. Segundo o texto, a ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da... Olha só, aí nós temos só um período, vocês observaram agora? Tem enunciado. Gente, é bom a gente estar atento a isso, para vocês conhecerem o estilo da prova. Há enunciado que tem mais de um período. Professor, o que é período? Vamos relembrar? Período é quando você inicia com a letra maiúscula e vai ter um ponto. Né? Então, esse ponto pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Geralmente, aqui é ponto final. Né? Nos enunciados é ponto final. E logo em seguida começa outra oração. Né? Letra maiúscula e vai até o final. Isso significa que eu tenho que observar. Quando o enunciado ele tem mais de um período, geralmente são 2, mas quando ele tem 2 períodos, o primeiro ele nos situa na questão, o segundo é que nos direciona. Então, vamos lá para a questão A. A ferramenta farejador de plágio alcança seu objetivo por meio da A. Seleção de cópias integrais. Ele seleciona todo o texto. E ele vai fazer uma varredura integral. A gente viu que não é. B. Busca em sites especializados. Só em sites especializados. A pessoa vai lá, faz um plágio. O que é um plágio, gente? É bom a gente retomar isso. É você copiar literalmente um texto da internet e você colocar no seu trabalho. Né? Os professores aí pedem um trabalho, aí vocês vão lá no Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, e aí depois você fala e digita o seu nome, esse trabalho é meu. Né? Isso é plágio, você pegou literalmente, você nem parafraseou, você não pegou uma citação. Né? Porque quando você pega uma citação, mas você diz quem é que disse aquilo, não é plágio. Mas você pegar literalmente e colocar no seu trabalho, aí então é um plágio, porque não foi uma pesquisa sua, não foi um trabalho seu.
Então, esse programa ele serve para isso, para farejar mesmo, para descobrir onde que está esse texto, se esse texto realmente é seu. Então, não é só em sites especializados que esse programa faz, ele faz a varredura em todos os sites, né? Não só daquele assunto. C, simulação de atividade docente. Essa ferramenta é uma simulação de uma atividade docente do professor? Docente ou professor? Não, né, gente? A gente viu que não é isso. D, comparações de padrões estruturais. Então, nós vamos ficar aí com comparação de padrões estruturais, né? Porque ele pega trecho por trecho e faz uma comparação do que está escrito no seu trabalho com os textos que estão disponíveis nos sites da internet. Letra E, a gente já sabe que não é identificação de sequências de fonemas. Gente, essa aí é totalmente fora, né? Isso aí é só para confundir, porque está escrito a palavra fonemas e sintático lá no texto, e às vezes alguém pode dizer, nossa, encontrei a resposta, né? Não, gente, só fala que o texto é escrito através de organização de fonemas e sintaxe. Então, a análise da questão é: o texto define a ferramenta farejador de plágio como capaz de detectar trechos contínuos e fragmentados. Isso é possível pelo fato de o texto ser considerado como uma sequência de palavras que permite a comparação de padrões estruturais. Então, a resposta correta aí, nós vimos aí que é a resposta D. E eu gostaria muito que vocês estivessem, então, atentos a essas questões, né, dos gêneros digitais, que é a tecnologia de comunicação e informação, que é o impacto, a função social desses textos. Quando nós lemos notícias nos sites, né, nós lemos, então, hoje nós temos, infelizmente, aí várias fake news, né, posts, cartazes, propagandas e tantos comentários, principalmente no Twitter, no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, enfim, nesse mundo digital. Então, vocês têm que observar que esses textos do gênero digitais estão no nosso dia a dia e traz um impacto muito grande para a nossa vida social. Hoje a gente quase não pega um jornal, uma revista escrita, né, no papel. Nós estamos, então, muito mais lendo nas telinhas, os livros, e-books, né, tantos e-books aí, que a gente, até os podcasts também, né? Gente, esses novos gêneros textuais, eles vão sim aparecer no Enem, vocês podem ter certeza. Não vai perguntar o que ele é, mas vocês vão observar ali qual a função social, né? O que trata-se esses gêneros, esses textos. Então, hoje nós temos, então, um suporte textual em gêneros digitais, que é a caracterização dos interlocutores da comunicação tecnológica, né? Quem escreve, quem lê, quem ouve, são os recursos linguísticos, os gêneros digitais, uma função social dessas novas tecnologias que está no nosso cotidiano e que a gente praticamente não vive sem, e ela é tão importante, né, gente? Então, a gente tem que ler, ouvir, saber interpretar, se posicionar diante desses gêneros. Então, nós encerramos hoje esta aula. Falamos, então, sobre os textos do gênero digital, da tecnologia, que vocês vão encontrar na prova do Enem. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.